Olá a todos. Estamos continuando aí com a gravação de algumas aulas para nossas disciplinas aqui do IFMT. Confesso que as gravações não estão saindo com a melhor qualidade porque a gente não tem muito tempo, a gente tem que correr, né? Mas enfim, aqui nós vamos tratar sobre uma disciplina que a gente chama de eletrônica avançada. Ela também conhecida como eletrônica 2. E a ementa dela basicamente é o histórico e a evolução dos amplificadores operacionais, o encapsulamento deles, como eles funcionam, né, as principais características e os circuitos práticos que a gente tem com eles, que a gente vai ver bastante, né? A aplicação, a extensão dos amplificadores operacionais para filtros ativos, gerador de forma de onda, né? E aí, mudando um pouco para circuitos que tenham o princípio do amplificador operacional, mas não funcionam como amplificadores, mas sim como disparadores on-off, essas coisas assim. Aí tem o disparador Schmitt-Trigger e aplicações diversas, né? O amplificador operacional e o seu jeito de funcionar está embutido em diversos componentes, como conversores analógicos digitais, conversores digitais analógicos e assim por diante. Então ele é a base de muitos e muitos dispositivos que você e nós, né, usamos diariamente, né? Bom, no Brasil, um dos melhores livros que eu conheço e tem é Os Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos, do professor Antônio Pertence Júnior. É esse cidadão que está aí na foto, né? Ele está ali na região de São Paulo, capital, né? E esse livro é muito legal, ele já está na sexta, sétima edição, se eu não estou enganado. Há uma explicação simples, legal de você entender tudo, né, que ele faz, né? Bem interessante. A gente tem também os clássicos, né, dispositivos eletrônicos do Bolested, né? O Eletrônica 1 do Malvino e o clássico do clássico, né, que é o Cedra com microeletrônica, né? O interessante é que o Cedra dá tanto valor nos amplificadores operacionais que o primeiro capítulo do livro dele é sobre amplificadores operacionais. Então, como se fosse assim, o princípio da eletrônica amplificador operacional, basicamente, a ideia, né? E tem dois livros aqui também que são interessantes. Esse mais à direita, A Arte da Eletrônica, ele foi recentemente traduzido aqui para o português, né? E tá à disposição, né? É um livro também bem grosso. Eu acredito que em breve ele vai se tornar um livro referência também, tal como o Cedro, o Bolosete, o Malvino, né? E esse livro em vermelho, ele é do Sérgio Franco, ele é um autor italiano, mas ele ministra aulas lá nos Estados Unidos, né? Então, projetando com amplificadores operacionais e circuitos analógicos, né? Isso é eu creio que, pelo que eu conheço e entendo, né, e vejo, né, é o principal livro sobre amplificador operacional que eu conheço, que eu tenho ideia, né? É claro, a gente não conhece toda a literatura chinesa, russa e tudo mais, mas esse livro é fantástico mesmo, ele é bem profundo. Tanto é que eu usei ele para algumas disciplinas no meu mestrado e doutorado, né? Eu brinco com os alunos, porque alguns exercícios que a gente vai fazer durante a disciplina, inclusive vou gravar sobre resolução de exercícios, estão contidos nesse livro, né? Ah, Tony, então estamos aprendendo coisa de mestrado, doutorado. Basicamente não muda muito do que a gente está aprendendo lá, né? É claro que lá a gente avança mais as aplicações que a gente utiliza, mas o princípio de amplificador operacional é o mesmo, né? Um detalhe interessante, quando eu fiz engenharia, eu formei em 98, né, 1998, eu não aprendi quase nada de amplificador operacional, ou eu posso dizer quase nada. Eu não me lembro de ver na disciplina amplificador operacional, no meu curso de engenharia elétrica. Né? E hoje, curso técnico integrado ou subsequente, você vê amplificador operacional. Ou seja, na verdade, a eletrônica está, o que é muito avançado está se aproximando do que é básico, né? E é claro, o que é muito avançado está ficando cada vez mais longe, né? Bom, ah, como eu falei, essa aula a gente está gravando por causa que a gente está fazendo, né, um trabalho EAD com as disciplinas que eram presenciais, né? Então a ideia basicamente que a gente vai traçar aqui é um histórico do amplificador operacional, os circuitos práticos dele, que é o inversor, somador, o amplificador de instrumentação
Depois a gente vai passar para filtros ativos, comparadores, speed trigger, gerador de sinais, retificador de precisão, que é interessante, ele retifica abaixo de 0,7 volts, né? Bom, e aqui eu trago para vocês o que a gente tem lá como componentes para nossas aulas práticas, né? Então, se nós estivéssemos sem essa pandemia nem nada, a gente estaria a cada parte teórica, a gente também estaria fazendo uma parte prática, né? A gente está deixando essa parte prática para o retorno das aulas presenciais, que a gente espera que seja em breve. Então, basicamente, esses componentes a gente monta quase todas as aulas práticas que a gente precisa. Certo, gente, o que a gente tinha para essa aula inicial, essa apresentação da disciplina de eletrônica avançada ou eletrônica 2, conforme o curso que você esteja, seria basicamente isso. Fiquem com Deus, até mais.